Subsídios. Lições Bíblicas Jovens. Lição 1. O real significado da adoração e do louvor. A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, minha irmã. É um enorme prazer estar com você aqui nas nossas videoaulas da Escola Bíblica Dominical, um patrocínio da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Eu sou o evangelista Tiago Brasil e sou, pela graça e grande amor de Deus, o comentarista da sua lição bíblica que está em suas mãos do 4º trimestre, adorando em espírito e em verdade, compreendendo os valores, os princípios da adoração. Pela imensa misericórdia de Deus, eu sou ministro ligado à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Tempo Central, aqui em Fortaleza, Ceará, e pastoreio a congregação no bairro em Monte Castelo. Sou casado com a querida irmã Daniele Marques e papai da Thaísa Amanda e da Gabriela Vitória, filhas que muito alegram o meu coração. Academicamente, eu tive o privilégio de cursar uma graduação em filosofia, de fazer um mestrado em filosofia e de estar agora finalizando, para a glória de Deus, um doutorado em filosofia na Universidade Federal do Estado do Ceará. Deus então me tem dado o privilégio de unir a minha profissão com o meu ministério. Deus tem me dado o dom de poder aprender sobre como construir uma racionalidade melhor e, juntando com a minha espiritualidade, auxiliar o reino e a obra de Deus. Quero dizer, professor, que se você tem um sonho de um dia chegar e fazer algo grande, especial para o reino de Deus, como eu me sinto fazendo hoje, quero dizer para você, você chegará lá. Deus está contigo e este sonho vem do coração do Pai para a sua vida. O nosso desafio nesse trimestre é nos tornarmos muito mais que meros transmissores de informação. O nosso desafio é nos tornarmos verdadeiros adoradores, fazendo com que o nosso educando consiga compreender que as escolas dominicais, que as nossas aulas aos domingos não são apenas discussões vazias de pessoas que querem dar conceitos, mas são vivências, experiências, modos verdadeiros de usufruir a vontade do Pai para a nossa vida. Bom, o nosso desafio nesta primeira lição é falar sobre o real significado da adoração e do louvor. A ideia, então, é partirmos daquilo que os nossos alunos trabalham. Pense nisso, querido professor. Ao invés de fazer a sua lição partindo da teoria e chegando da prática, faça o contrário. Faça o caminho do enriquecimento partindo do dia a dia do aluno, daquilo que ele conhece, daquilo que ele vive, daquilo que ele contempla. E a partir desse processo de vivência dele, enriqueça-o. Enriqueça a você mesmo como educador e enriqueça a ele enquanto aluno que estará aprendendo mais. De que maneira? Perceba, o nosso aluno pode, a partir, por exemplo, da orientação pedagógica que demos em nossa lição, fazer aquilo que a gente chama de tempestade de ideias. Fazer com que seu educando, ele comece a responder uma série de perguntas. Você vai dizer, diga o que é adoração. Defina o que é louvor. Pode-se adorar sem louvar? É possível louvar e adorar? Ou só é possível louvar sem adorar? E a partir desse jogo de perguntas, que se você encadear muito rápido, vai gerar uma ebulição de respostas e eles então se sentirão motivados e desafiados a saber o que é adoração, o que é louvor. O nosso desejo então, professor, é que você utilize o material dos seus alunos. Ninguém melhor do que você. Já faz 1 ano que você está com seus educandos, talvez mais. Você conhece cada jovem. Deus tem te dado o privilégio de ministrar junto com essas pessoas. E a partir dessa ideia, você pega as motivações, as respostas. Tome aquilo que seus alunos tem dito a você como resposta dessa tempestade de ideias e construa um fio condutor para fazer da sua lição um momento de aprendizado, um momento onde seus educandos percebam que a vida deles pode e vai ser mudada pela adoração. Bom, nossa lição então ela está dividida em 3 tópicos principais. O primeiro tópico é a ideia de uma sincera dúvida de um escriba. Jesus de Nazaré vai responder uma pergunta, um questionamento de um escriba. E a pergunta é, qual é o primeiro mandamento?
Vamos lembrar, Jesus, no capítulo 12 do Evangelho de Marcos, está num embate. Os fariseus o perseguem, os saduceus tentam prendê-lo, os escribas estão fazendo-lhe perguntas, mas de repente vem um religioso, sincero, verdadeiro, e indaga ao Senhor: Senhor, qual é o principal mandamento? Qual é o primeiro mandamento? A pergunta do escriba, que era um doutor da lei, um homem responsável na religião judaica pela manutenção da escritura, é saber o que é imprescindível para adorar. O que há na adoração que é secundário, que eu posso abrir mão, e o que é necessário e que eu preciso de fato reconhecer como vontade de Deus. A resposta para Jesus é oriunda de Deuteronômio, capítulo de número 4, versículos de 6 a 9. O que Jesus responde é o clássico chamado Ouve Israel, dito por Moisés lá no início do livro de Deuteronômio, e a partir dessa discussão, Jesus ainda diz mais: sabe o que é de fato adorar ao Pai? É amar o próximo como a si mesmo. E a partir desta relação de Jesus com o escriba chega à grande conclusão de que adorar a Deus é muito mais do que sacrifícios, de que adorar a Deus é muito mais do que simples holocaustos. Adorar a Deus é ter um coração verdadeiro que se derrama na presença do Pai, que está com Ele, para a glória e para a honra do Senhor Deus Todo-Poderoso. A ideia, então, neste primeiro tópico, é destacar que mesmo um religioso, que mesmo alguém que era oriundo de um grupo, que era adversário de Jesus, poderia ser atingido, poderia ser tocado pela experiência de uma vida tão fabulosa e tão especial como era a vida de Jesus de Nazaré. O nosso tópico número 2 diz respeito à adoração como algo individual. A ideia, nesse momento da sua lição bíblica, é você tomar exatamente os conceitos de adoração que seus educandos deram. Vá construindo. Pegue a tempestade de ideias dele e comece a tentar apresentar alguns conceitos, alguns modos específicos sobre o que é adoração. O seu aluno não precisa ter uma definição categórica extraída de uma teologia sistemática, mas se ele tiver um modo específico de definir o que é adoração e sentir-se bem através disso, e não for uma contradição ou heresia, aproveite, aplauda, diga que está certo e, por este modo, incentive seus educandos a participar da aula. Nós vamos então fazer assim. A ideia é que o conceito de adoração seja algo construído, seja algo que você, como educando, diga alguns princípios, e eles, como educando, comecem a dizer algo também e acrescentar. Desta maneira, nós teremos uma aula interativa. Não será um monólogo em que só você fala e nada mais diz. Antes, será um momento de acolhimento. Será, na verdade, uma experiência de adoração. Afinal de contas, a escola dominical deve ser um local onde nós adoramos e louvamos a Deus por meio de nossa reflexão, de nosso pensamento e de um modo de vida que bendiz e exalta o santo nome do Senhor. A ideia, então, é compreendermos, por exemplo, que através de vários exemplos da Bíblia, pessoas que adoraram a Deus foram felizes. Pessoas que cultuaram, que bendizeram o nome do Senhor, encontraram uma vida melhor, cheia da bênção do Senhor. O que você precisa então compreender cada vez mais é que esse é um modo de construir o conhecimento juntamente com seus alunos. Nós então chegamos no terceiro tópico, e o tópico fala sobre alguns desafios para a adoração. Nós vamos então para a ideia de discutir os extremos entre o legalismo e entre o formalismo, para discutirmos entre a ideia de um cerimonialismo exagerado, mas também de um liberalismo extremamente complicado. Se você tem dificuldade em trabalhar esses temas, que são conceitos talvez não do seu dia a dia, você pode tomar o nosso livro de subsídio para a Escola Bíblica Dominical, desta lição específica, Em Espírito e em Verdade, um livro programado, pensado em você, para aprofundar as discussões e fazer então com que você saiba dizer algo a mais, algo além para seu educando no domingo. A ideia é trabalharmos assim. Nós não podemos fazer da adoração um momento de engessamento do louvor. Não podemos fazer da adoração um momento em que as pessoas estão mais preocupadas em seguir regras, normas e procedimentos do que colocar um coração verdadeiro na presença de Deus. Todavia, não podemos também fazer do culto um momento de atração, como se tudo fosse mais importante no culto, menos Jesus. As pessoas estão enchendo a igreja de luzes, de fumaça, de pula-pula, de aplausos, de um monte de coisas que faz da igreja parecer mais uma festividade secular do que um culto de louvor e adoração ao Pai. O desafio nosso é ensinar os nossos alunos, é dedicar tempo ao nosso educando
e não deixá-lo cair na esparrela de muitas igrejas contemporâneas, que em nome de um processo de aculturação, ao invés de fazer com que os jovens aprendam o que é adorar, tem destruído a adoração para atrair jovens para dentro de si. Não é isso que nós queremos. A igreja verdadeira do Senhor Jesus, ela é aquela que mantém os princípios, que mantém o desejo de Deus de um povo santo e unido na presença dele. Bom, a gente finaliza essa lição com uma boa reflexão. Qual é? É que talvez o que é adoração ainda não ficou claro na cabeça de muita gente. Seu jovem pode dizer, peraí, professor, a gente falou sobre muita coisa, mas de fato o que é adoração? Deixe ele com vontade de voltar domingo que vem. Deixe ele com desejo de entender qual é a vontade do Pai durante 13 lições. Desta maneira, você terá um grupo fiel de alunos cheios de alegria vindo aprender com você a cada domingo. Caro professor, é um privilégio estar com você. Sinto-me honrado em poder partilhar do amor de Deus com a sua vida e sinto-me muito feliz por saber que são as suas orações que me trouxeram aqui para poder escrever algo para abençoar a sua vida. Acredite, Deus nos quer fazer crescer. Por isso procure todos os meios. Entre no site da CPAD, veja os nossos complementos dentro do site, visite a revista Ensinador Cristão e saiba que ela tem muita coisa. Ah, professor Tiago, eu não sei qual é o site da CPAD. Está aqui embaixo, ó. Está passando nos caracteres e você pode ir lá e acessar e ter subsídios a mais. Você pode comprar a revista Ensinador Cristão, você pode comprar o nosso livro de subsídio que vai também te ajudar bastante. E se tudo isso ainda tiver uma pitadinha de dúvida que você precisar falar comigo, você escreve para esse e-mail que está aqui embaixo e eu terei o privilégio de responder, de entrar em contato com você e mais uma vez abençoar e ser abençoado. Senhores e senhoras, esse é o nosso desafio, fazer um tipo de escola dominical viva, um EBD pujante, cheio de alegria, cheio de felicidade, para que os nossos jovens entendam, adorar a Deus não é chato, é festa, é celebração, é adorar aquele que vive, porque não adoramos a um Deus morto, adoramos a um Deus vivo e poderoso. Deus te abençoe, até a próxima, o Senhor seja contigo. CPAD, a editora da Escola Dominical.